Iscariote significa homem de Queriote. Queriote é um conjunto de aldeias na Palestina, situado próximo a Hebrom. E desta região veio Judas, daí ser conhecido por Judas Iscariotes. Judas era um pouco mais velho que Jesus, possuía bom conhecimento acerca das coisas e não à toa foi nomeado o tesoureiro do grupo de discípulos. Além disto, tinha elevado nível de consciência política, tanto é que estava ligado ao grupo de Zelotes, uma organização criminosa assim entendida por Roma, a qual agia de forma rebelde, mediante técnicas de guerrilha, com emboscada, e atacava os romanos quando os surpreendiam em menor número. Portanto, Judas era uma pessoa bem identificada com sua época. Falar da traição de Judas requer um juízo comparativo bem acentuado, porque, na verdade, todos os discípulos de Jesus o traíram. Nenhum deles esboçou qualquer reação quando do rito em andamento que o levava à morte no Calvário. O próprio Pedro o negou 3 vezes. Significa então que, dentro de uma comparação, Judas às vezes é tratado com algum exagero. Além disto, ao se abordar a conduta de Judas dentro da nossa legislação atual, podemos verificar que ele fez uso do benefício da delação premiada. Ele, como membro de uma organização criminosa, agiu dentro da lei e apontou o líder desta organização. De acordo com a Lei 12.850 de 2013, no seu artigo 4º e seguintes, ele se beneficiou, ele agiu dentro da lei. O benefício da delação premiada, que na lei é chamada de colaboração, mas isso é um eufemismo ridículo, é delação premiada. De acordo com esse benefício, o delator pode ter a pena diminuída ou até mesmo perdoada. Foi o que aconteceu com Judas. Existem diversos delatores modernos que usufruíram dessa lei, tiveram suas penas perdoadas e continuam até hoje usufruindo dos benefícios, tranquilamente, sem nenhuma vergonha, remorso ou qualquer sentimento negativo. E são pessoas ainda hoje admiradas pelo público em geral. Além do mais, Judas também agiu dentro do moderno espírito capitalista. Ele investiu em dinheiro. O capitalismo é assim, o dinheiro acima de tudo. Existem diversos capitalistas que assim fazem, vendem tudo, entregam tudo pelo dinheiro, pensam apenas no dinheiro, entregam o próprio país e estão aí, igualmente, ocupando altos cargos na política, no governo, sendo admirado também por muitos. Portanto, Judas era um exemplo de legalismo e um exemplo de capitalismo para os tempos atuais. Além disto, quando nos referimos aos romanos, os romanos também colocaram em prática uma regra moral adotada por muitos do atual governo, qual seja, bandido bom é bandido morto. Ora, se Jesus era líder de uma organização criminosa, aplicaram essa regra e repetiram a regra com Paulo, com Pedro e a maioria dos discípulos. Essa é a regra que se aplicou na história com Filipe dos Santos, com Tiradentes, com Jordano Bruno, com Joana d'Arc e bem antes, na Grécia Antiga, com o próprio Sócrates. Enfim, a regra é essa: bandido bom é bandido morto. Ou nós cumprimos essa regra, ou temos que admitir que o crime
não é uma figura ontológica. O crime é uma figura de construção política, temporal e espacial. E está presa à linguagem, à semântica de um determinado tempo. Isso significa também que, ao analisarmos as condutas tidas como delituosas de muitas pessoas, há que se considerar que pesa sobre elas muito mais a fala de alguém que determina que aquilo foi crime do que necessariamente a existência real ou não de um crime na sua essência. É bom pensar sobre isso, é bom refletir sobre isso, na medida em que o discurso punitivista alcança espaço mais merecedor do que deveria ter em tempos atuais.